Glória a Deus. Você pode aplaudir ao nome de Jesus? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26, para nossa brevíssima meditação. Enquanto os irmãos estão abrindo aqui no estúdio, quero aqui cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, nas redes sociais, na TV da Rede Boas Novas, tanto no canal aberto, quanto no canal fechado. Receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para todos vocês que nos acompanham nesse momento. Quero também, enquanto os irmãos estão abrindo, aproveitar aqui o tempo para glorificar a Deus pela oportunidade que me foi concedida, honrar a Deus pela vida do nosso pastor doutor Jonatas Câmara, sua esposa a pastora Ana Lúcia Câmara, louvar a Deus também pela vida do pastor Tiago Câmara, sua esposa a pastora Cimeia Câmara, e também agradecer ao pastor Samuel. O sobrenome do senhor é muito chique, muito bonito, então não vou ousar falar aqui. Mas o pastor Samuel e a pastora Ieda, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Eu sei que hoje o culto é na coordenação, com apoio da área dos senhores, e o senhor gentilmente nos deu a oportunidade de estar aqui ministrando a porção da poderosíssima palavra de Deus. Então, enquanto eu fazia essas introduções, esse preâmbulo, já deu tempo, mesmo porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né, gente? Se vocês também não tivessem achado, escola dominical, amém? Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure se estabelecer na terra que eu lhe indicar. Versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Quem está aqui conosco ao vivo no auditório, pode repetir comigo: riquíssimo. Eu continuo. Ele ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque se mudou de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Amém, irmãos? Agora, por favor, você que também está conosco em casa, feche a sua Bíblia. Aqui quem está no nosso estúdio ao vivo, se você puder, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela leitura da Tua santa e gloriosa palavra. Obrigado pela vida daqueles que nos ouvem agora nas ondas da rádio. Obrigado por aqueles que estão assistindo ao vivo nos canais de televisão. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os que estão aqui presentes. Pai, eu sei que eles não precisam e não querem me ouvir. Eles necessitam ouvir a Tua voz, o poder da Tua palavra. A palavra que salva, que cura, que liberta. A palavra que é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra que vai na divisão da alma e do espírito. A palavra que não volta vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Manda-nos o poder da Tua palavra nessa noite. Prepare esse ambiente com a Tua glória. Entra em cada casa, em cada lar, em cada estabelecimento, em cada cômodo nesse momento. E que o poder do Teu Espírito venha jogar por terra toda a barreira de comunicação, para que todos aqueles sejam a partir desse momento, Senhor, submissos à Tua voz. Que a partir de agora todas as mentes e corações sejam ministrados pelo poder do Espírito Santo que brada nesse lugar. Assim como disse Jesus: aquele que crê em mim,
Como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Que os teus rios fluam nesta casa, é o que nós pedimos e agradecemos. E só quem crê e quer ouvir a voz de Deus aqui nessa noite, aplauda o nome de Jesus. Pode se assentar. Obrigado, meus irmãos. E houve fome naquela terra. Que terra é essa? Beer Lahai Roi. Em Gênesis 25, no versículo 11, vai se dizer que Isaac estava num local chamado Poço daquele que vive e me vê. Beer, poço. Lahai, aquele que vive. Roi, o Deus que me vê. Poço daquele que vive e me vê. Um local histórico que foi, entre aspas, batizado por Agar, a serva egípcia de Abraão e Sara. O interessante é que, em que pese Isaac estivesse num lugar em que Deus está vivo e vendo, isso não impediu que ele passasse pela fome. Eu tenho que ser muito objetivo aqui. A mensagem tem que ser bem simples e clara. Nós precisamos entender que na caminhada do cristão, o fato de você estar passando por um problema, por uma dificuldade, não significa que Deus está alheio a você. Porque essa é uma das primeiras coisas que o diabo, nosso adversário, coloca na mente do crente. Está vendo aí? Você está passando por isso, Deus não está te vendo. Deus não está te ouvindo. Deus está insensível à sua causa. Eu venho aqui da parte de Deus para te dizer, isso é mentira de Satanás. O fato de você estar passando por uma adversidade, o fato de você estar passando aqui metaforicamente por uma fome, por um problema, por uma aflição, não significa que Deus está alheio a você. Beer Lahai Roi ainda continua de pé. O seu Deus continua vivo e Ele continua vendo você nessa noite. Então Isaac está no local em que Deus está vivo e está vendo, e está passando pela aflição. Isso faz parte da caminhada do crente. Isaac, ele vai ter uma característica muito interessante. Ele não é filho de qualquer um. Isaac, ele também não é filho só de um crente. Isaac é filho de um herói. De fato e de direito, um herói. Porque Isaac é filho de Abraão. Você quer arrumar um problema com um judeu tradicional? Vá em Israel, quando você for, estou liberando uma palavra de vitória, hein? Quando você for, eu estou falando se você for, quando você for, fale mal de 3 personagens bíblicos, para tu arrumar um problema logo de cara. Assim que tu chegar em Tel Aviv, chega lá em Jerusalém e fala mal de 3 personagens, para você fazer uma emoção na sua viagem. Fala mal de Abraão, fala mal de Moisés, fala mal de Davi. Abraão é o pai da fé, Moisés é o pai da lei, Davi é o maior rei da terra para o judeu. Então Isaac não é filho só de um crente, ele é filho de um herói. Inclusive está no rol dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Abraão é um herói da fé. E como consequência, pastor Jonatas, Isaac se espelha no pai. É aqui que eu quero chegar. Isaac copia e faz aquilo que hoje os coachings, os técnicos, os palestrantes da PNL, da programação neurolinguística, vão chamar de modelagem. Preste atenção nisso aqui. Pregador, o que é modelagem? Modelagem, resumindo, se concretiza quando você observa padrões de comportamentos de uma pessoa e você se espelha nessa pessoa, buscando alcançar os mesmos resultados dessa pessoa ou até resultados melhores. E não se escandalize. Muitas vezes você não vai fazer modelagem de uma única pessoa, porque a pessoa perfeita não existe. Por exemplo, é perfeitamente possível gostar de um orador e copiar a oratória de uma pessoa, mas já não gosto de como ele se veste. Aí eu posso copiar a vestimenta e a moda e o estilo de uma outra pessoa. Perceberam? Isso é modelagem. Você pega o que é forte dessa pessoa, você pega o que é forte daquela outra pessoa e você vai montando o seu padrão ideal. Isso é modelar. Isaac modelava o pai. Tanto é verdade, eu não vou pregar sobre isso. Depois, por curiosidade, leia lá no restante da história. Até o nome dos poços ele botava o nome que o pai colocou no passado.
Entulharam os poços, ele desentulhava e batizava com os mesmos nomes. Era uma forma de manter sempre viva a memória e modelar o pai. Isaac, quando passou pela fome, ele se lembrava do exemplo do pai. E ele disse: eu lembro que o meu pai, quando enfrentou uma fome, ele me contou essa história. Ele desceu ao Egito. Eu também vou descer ao Egito. A Bíblia fala lá em Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 12, que Abraão, quando passou pela fome, ele foi para o Egito. E o Egito, naquela época, irmãos, ele não tinha a conotação negativa que tem hoje, não. Ah, o Egito é lugar de escravidão, o Egito é lugar que a gente não pode voltar para comer cebola, o Egito é um lugar que você não tem que olhar para trás. Isso aí vai ser a partir de Êxodo. Nós estamos em Gênesis. O Egito ainda era um local, um império reconhecido, próspero e local de fuga e de refúgio. Então Isaac se lembrou do exemplo do pai. Assim como meu pai passou pela fome e foi para o Egito, e Deus abençoou, eu também vou. Modelagem. Só que na vida do cristão não basta fazer modelagem. O cristão, ele não é um ser comum. O cristão, ele é um ser que a planta do pé dele está na terra, mas a cabeça dele está acima da nuvem dos céus. O cristão, ele é equilibrado. O cristão, ele não é estritamente só espiritualizado em tudo, porque senão ele vira fanático. E ele também não é só estritamente racional em tudo, senão ele vira uma pessoa cética. O cristão é equilibrado, ele modela, mas ele também ora. Isaac, antes de descer ao Egito, foi orar. E quando ele orou, Deus respondeu. Porque Deus ainda responde oração sincera. E Deus falou: Isaac, por não, Senhor. A minha resposta é: não desça ao Egito. Você não vai descer. Senhor, mas o meu pai desceu. Ele desceu, mas você não. A obra que eu tinha na vida do teu pai não necessariamente é a mesma obra que eu tenho na sua vida. Só por curiosidade, não vamos pregar sobre isso. Depois você vai lá em Gênesis 46, Jacó, filho de Isaac, também vai ser convidado para ir para o Egito. E a Bíblia deixa claro que ele estava com medo. Você imagina a cabeça de Jacó? Eu já pulei, hein? Pegamos o tapete da revelação, andamos anos na frente. Jacó está preocupado porque ele sabia que Abraão desceu e Deus permitiu. E o pai dele, que era o Isaac, quis descer e Deus não deixou. Aí José manda chamar Jacó. Vem para cá morar comigo. Aí ele foi orar. Gênesis 46, versículo 2. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jacó? Jacó, não tenha medo. Pode descer ao Egito. Para você eu deixo. Você percebeu isso? Para Abraão Deus não falou nada, só homologou. Para Isaac Deus falou não. Para Jacó Deus disse sim. Na vida de cada um da geração, Deus tem um propósito na vida de cada um. Então a partir de hoje vamos nos descolar desse pensamento. Não, porque deu errado para o meu pai, porque meu pai tentou ser advogado, carreira do jurídica não é para minha família. Quem disse para você? Não, porque medicina não é coisa da minha casa, minha mãe tentou, mas... E quem disse que o jaleco branco não pode ser colocado em você? Não, porque pregação eu não prego nada, porque o meu pai não pregou, a minha mãe também não pregou. Não, mas de repente Deus te levanta como um pregador na tua casa. E o fato de você ter sido um cantor não significa que teu filho não vai ser um grande pregador, uma tocha viva na mão de Deus. Na vida de cada geração Deus pode ter uma resposta. E aí Isaac não faz o que quer, ele faz o que Deus manda. Guarda essa frase, você que está em casa, viu? O crente não faz o que ele quer. O crente faz o que Deus manda. Uma outra frase muito interessante. O nível da sua fidelidade a Deus é medido quando Deus te diz não, ou quando ele fica em silêncio. Já parou para pensar nisso? É quando Deus te diz não, ou quando Deus fica em silêncio, porque silêncio também é resposta. É que o nível da sua fidelidade a Deus está sendo medido. Então Deus falou: Isaac, você quer, mas a minha resposta é não, e você vai ficar na terra que eu vou mandar, vai para Gerar. E Isaac obedeceu. Nós louvamos aqui, né, em Ré maior. Eu não canto bonito igual eles não, tá? Vocês louvaram, ó. Eu morro, e se eu não te ouvir? Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento,
no meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se você ouvir, olha o que acontece, ó. Mas se eu te ouvir, Isaac ouviu, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, no princípio, meio e fim. Tua voz é tu. Já tem gente ouvindo a voz do Senhor aqui. Aí, como Isaac ouviu, ele obedeceu, ele prosperou. Vamos caminhar para o coração da mensagem. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele fica em Gerar, que era uma terra dos filisteus, governada por um homem chamado Abimeleque. Abimeleque não necessariamente é o nome de uma pessoa, ok? Abimeleque significa meu pai é rei. Há quem diga que era um título. Abimeleque, meu pai é rei. A mesma coisa de Herodes. Herodes também não é um nome próprio. Herodes significa descendente de heróis. Então, quando ele chega, tinha um Abimeleque lá. Se era nome dele ou se era título, não importa. Isso não muda a essência da história. E Abimeleque, quando vê Isaac lá, a Bíblia vai dizer que Isaac possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. O que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Isaac foi plantar naquela terra, versículo 12. E ele colheu 100 por 1. Irmãos, você imagina o que você investir R$1.000 em semente e colher 100 mil na lavoura? Imagina se você colhe 100 mil e depois você reinveste. 100 por 1 de 100 mil dá 10 milhões. É por isso que a Bíblia vai dizer, e aqui não é hipérbole. Pregador, o que é hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem de exagero. Eu estou morrendo de fome, eu comeria 1000 sanduíches. Não, é exagero. Quando a Bíblia fala que ele plantou e colheu 100 por 1, a Bíblia não está usando hipérbole, é a realidade. A Bíblia está dizendo que ele ficou riquíssimo. Por quê? Porque ele era um crente obediente. E o crente que obedece, Deus também prospera. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? E ele ficou tão rico que ele enfrentou a inveja. Guarde essa frase no seu coração. Você que está nos ouvindo na rádio ou assistindo em casa. Todo aquele que prospera será invejado por alguém. Pastor, eu não quero que ninguém me inveje. A Bíblia fala que inveja é pior do que feitiçaria. Então não prospere em nada na sua vida. Seja qual for a área da sua vida que você prosperar, se você se destacar, alguém vai invejar você. Então Isaac estava prosperando e os filisteus o invejavam. Guarde uma outra frase, viu? A realidade da vida. Muitos querem te ver bem, poucos querem te ver melhores do que eles. Tem gente que até aceita que você chegue a um certo ponto. Se você ousar ultrapassá-lo, você vai ter um problema sério. Porque ele até aceita te ver bem, desde que você não passe. Porque muitos querem te ver bem, poucos querem te ver melhores do que eles. E foi o que aconteceu com Isaac. Quando Isaac chegou na terra, o Abimeleque e os filisteus não entenderam aquela causa de riqueza. Porque enquanto Abimeleque, deixa eu parafrasear aqui, precisava de pirâmide financeira para ganhar mais, precisava dar a volta, enganar alguém, e se locupletar da necessidade de alguém para comprar mais barato aquilo que valia mais. Enquanto Abimeleque, não quer que vocês façam isso, jogava no tigrinho para ganhar mais, ele não entendia como é que Isaac prosperava. É porque Isaac não jogava no tigrinho, mas ele tinha sociedade com o leãozinho. O leãozinho da tribo de Judá. A presença de Deus na vida do Isaac era a causa da sua prosperidade. Não era o lugar, era a presença. Eu vou repetir, não era o lugar, era a presença. Seja onde você estiver, se foi Deus que te plantou nesse lugar, te prepare, porque a tua obediência gera prosperidade. Abimeleque não suportou, o cotovelo doeu, e a inveja bateu mais forte. Falou: sai daqui da nossa terra.
Você está poderoso demais para nós. A gente não suporta ver você rico desse jeito. Você está plantando no lugar que nós já cansamos de plantar. Só que quando você planta dá certo, para a gente não dá certo desse jeito. E diz a Bíblia que Isaac mudou-se, versículo 17, e acampou no vale de Gerar. Quando Isaac chegou no vale de Gerar, a Bíblia diz que os servos de Isaac cavaram poços e a água jorrou. Porque a prosperidade não estava no lugar. A prosperidade estava na presença que Isaac carregava. Só que aí, pastor, doutor Jonatas, o senhor como jurista, o senhor vai entender o que eu vou falar aqui. E todos os demais colegas aqui do ramo daqui está bem florido hoje, né? Vale de Gerar ainda é Gerar. Pega essa revelação. Quando Abimeleque foi para o Vale de Gerar era um local fora do centro. Era um local que ninguém queria ir. Era um local, digamos, quando não é no centro, está me faltando aqui a palavra, meu Deus, periférico, periferia, rural. Não era perto da capital. O metro quadrado lá não valia muito. Mas quando a notícia chegou que o Isaac cavou o poço e jorrou água, daqui a pouco apareceu alguém. Toque, toque. Pois não, seu Isaac? Pois não? Aqui, pastor, eu imagino assim, pastor Jonathan, chegando uma escritura. Isaac, meu filho, lê aqui, ó. Você está no vale de Gerar. Gerar. Sabe quem é o rei de Gerar? É o Abimeleque. O poço é nosso, a água é nossa. Isaac fica indignado com aquilo, porque já tinham tapado os poços dele antes. Aí ele vai para o vale de Gerar e eles pedem a propriedade da água. Isaac fica tão chateado que ele diz: tudo bem, vocês querem esse poço? Eu vou liberar uma palavra sobre ele, vai se chamar Ezeque. Ezeque significa contenda, confusão. Quer ficar com poço? Fica com esse Ezeque aí. E a Bíblia diz que os pastores, os servos de Isaac, discutiram com os servos, os pastores de Gerar. Ezeque, discussão, confusão, contenda, briga. Isaac vira as costas, pega a sua família, tudo que ele tinha e foi mais à frente, cavou um outro poço. E a água, porque a prosperidade não estava no lugar, irmão. A prosperidade estava na presença que Isaac carregava. Eu quero liberar uma palavra sobre alguém que vai ouvir essa mensagem aqui. A presença de Deus na sua vida será a causa da tua prosperidade em todas as áreas que você precisa. Toque, toque. Pois não? De manhã, parecia a Polícia Federal. Cedo, 6 da manhã. Seu Isaac, pois não? Nós trouxemos aqui um documento para o senhor ler de novo. De novo? É porque aqui ainda é Vale de Gerar. A água é nossa. Irmãos, Isaac ficou tão triste. A Bíblia não fica dando muito... Você acha que ele ficou feliz? Lógico que não. Isaac ficou tão indignado com aquela situação. Olha, a água é nossa e o vale ainda é de Gerar. A gente quer água para a gente, o poço é nosso. Isaac olhou para o poço e falou: tá bom, eu vou liberar uma palavra sobre ele. Vai se chamar Sitna. Sitna significa inimizade, ruptura. Pastor, eu não entendi. Eu contei toda a história só para chegar aqui. Houve uma escalada no desgaste do relacionamento. Aquilo que começou como uma simples discussão, agora escalou e cresceu, virou inimizade. Houve ruptura, pararam de se falar. Não, tem gente que ainda não entendeu. Resolva os seus Ezeques antes que eles virem Sitna. Para quem não sabe, Sitna no radical do hebraico é a mesma expressão usada para Satanás.
Satanás é inimigo, opositor. Sitna, inimizade, oposição. O que a Bíblia está dizendo é que Isaac cortou relacionamento com aqueles homens de Gerar. Eu quero trazer uma palavra para as famílias aqui nessa noite, para encerrar minha breve participação. Muitas vezes na nossa família, tudo começa como uma divergência simples. É só um Ezeque. Não, mas deixa para lá. Um dos maiores erros nossos. O tempo cura todas as coisas. Quem disse que para você? O tempo vai resolver. Não, deixa esfriar a cabeça. Aí passa 1 ano, 2 anos. Quando você abre seus olhos, já passaram-se 10 anos e você não fala com a sua irmã. Não, eu não estou falando só de irmão da igreja, não. Eu estou falando de irmão na sua casa. Eu estou falando de pai com filho, de filho com pai. Essa palavra é para alguém aqui. Eu não trago uma palavra no cara e coroa. Deus vai falar com alguém aqui. Resolva isso enquanto está só na discussão. Não deixa o tempo passar para não virar ruptura e inimizade. O tempo não cura feridas não tratadas. Pelo contrário, se você deixar essa ruptura na sua casa, na tua família, na tua igreja, pode virar raiz de amargura, como diz Hebreus 12:15. Tende cuidado, irmãos, para que nenhuma raiz de amargura que brote no meio de vós e contamine a muitos, contamine às vezes uma família inteira. Quer ver um exemplo da Bíblia, para a gente caminhar para o final? Davi e Absalão. Lembra da história? Muito rapidamente. Absalão fica indignado porque Amnon abusa sexualmente da irmã, meia-irmã Tamar. Ninguém faz nada, a coroa finge que não viu. Aí Absalão vai lá e mata Amnon. E Absalão foge da presença do rei Davi. Sai de Jerusalém, da capital. Ele fica um tempo enorme fora. Até que o general Joabe faz uma estratagema com o rei Davi e convence Davi a trazer de volta o jovem Absalão. Quando Absalão volta, segundo Samuel, capítulo 14, leia na sua casa versículos 24 e 28. Sabe o que Davi fala? Joabe, eu até aceito ele de volta, mas ele não entra na minha casa. Ficou 2 anos na geladeira. Ah, você não está achando que o tempo cura tudo? Sério que esse Ezeque vai ficar resolvido, essa contenda, essa divisão, vai ser resolvida só pelo tempo? Não, não vai. Quem conhece a Bíblia sabe que depois de 2 anos, finalmente Davi recebe Absalão. E qual foi o resultado? Anos de afastamento e uma rebelião sangrenta. Deus está falando com alguém aqui. Você foi chamado para reconciliar essa situação. Não estou dizendo que você está errado, não estou dizendo que você está errada. Eu estou dizendo que a pessoa mais madura é que tem que dar o primeiro passo. Essa palavra aqui é profunda. Eu não vim aqui agradar ninguém. Mas eu vim aqui para dizer que bem-aventurados são aqueles pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Provérbios 20, verso 3 diz assim: é uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos se envolvem nelas. É uma honra você dar fim à discussão na tua casa. Na versão King James diz assim, qualquer tolo tem o poder de começar uma briga. Começar a briga é fácil, irmão. Qualquer tolo tem esse poder. Mas olha como continua: quem consegue colocar fim à discussão é digno de honra. Através dessa palavra eu venho aqui da parte de Deus para te dizer: Deus quer te honrar na tua casa, Deus quer te honrar na tua família, Deus quer te honrar na tua igreja, porque a discussão vai acabar e a paz virá através de você nessa noite. Jesus, Jesus, não sou eu não, ele ensinou que a reconciliação é mais urgente até do que o culto. Que é isso, pregador? Mas não é o salmista que fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Deus não é prioridade, adorar a Deus, estar um dia na casa de Deus vale mais do que mim em qualquer outro lugar? Certo. Mas sabe o que Jesus vai falar?
Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa no altar a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Jesus está dizendo, a pacificação da contenda é até mais urgente do que você prestar teu culto. Paulo reforça essa urgência. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Em Mateus 5, 9, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Termino agora. Você já entendeu o recado de Deus, né? Deus manda te dizer, resolva agora. Sabe essa pessoa que não sentou na sua mesa do Natal em 2024? Ela vai sentar em 2025. Quem vai pegar esse telefone, quem vai mandar essa mensagem vai ser você. Eu não estou dizendo que você está errado, que você está errada, preste atenção, eu estou dizendo que você está sendo mais maduro. É para isso que você tem o Espírito Santo, para que através da sua vida, a glória de Deus se manifeste na sua casa. Versículo 22, termino agora. Depois que houve ruptura total, pastor, ruptura, virou Sitna. Isaac foi embora, não queria mais falar com ninguém. Cortaram a relação. Não trataram o Ezeque. Isaac se mudou dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Levante a sua mão onde você estiver, receba essa palavra. Eu venho aqui da parte de Deus para te dizer que a discussão vai acabar. Ninguém mais discutiu. A discussão acabou. Eu declaro que na sua casa a discussão sua com seu filho vai acabar. Eu declaro que na sua casa a sua discussão com a sua esposa vai acabar. Eu declaro pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, pela unção dessa santa e poderosa palavra, que o problema entre marido e esposa vai acabar. Receba essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplausos ao nome do Senhor. Pastor Ataliba, eu gostaria de pedir que o senhor mesmo orasse, chamar a pastora para estar ao seu lado, para vocês orarem por nós, chamar o Ministério de Boas Novas. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Após a oração, eu quero convidá-los, eu estou sentindo profundamente nós adorarmos, encerrarmos o culto daqui a pouco, né? Porque tem muita gente aceitando Jesus, se reconciliando, sendo curado agora, né? Eu mesmo precisava ouvir essa palavra hoje aqui. Quantos recebem essa palavra de Deus e entendem que Deus falou consigo hoje? Dê glória a Deus, irmãos, não é? Glória a Deus. Pastor Ataliba, com vocês orando, por favor, abençoar as pessoas, por favor. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar por todos aqueles que estão acompanhando ao vivo, aqueles que vão assistir a reprise, aqueles que estão na onda do rádio, da TV. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque nessa noite nós aprendemos que pedir a tua direção é muito importante na nossa vida. Nós aprendemos, Senhor, que a nossa fidelidade, o nível da nossa fidelidade é medido quando ouvimos um não, ou quando recebemos um silêncio como resposta, ou até mesmo quando recebemos um comando um pouco difícil de executar, porque eu sei que essa palavra não é fácil de executar, porque essa palavra ela vai contra o nosso orgulho, essa palavra vai contra o nosso senso de justiça, essa palavra vai contra a nossa razão, mas essa palavra vem do trono da tua graça. Eu creio que discussões estão acabando agora. Eu creio que laços familiares estão sendo refeitos agora. Eu já vejo pais reatando relacionamento e aliança com filhos. Eu já vejo filhos perdoando pais. Eu já vejo casamentos serem restaurados nessa hora. Eu já vejo o sofá se aposentando, não é mais lugar de dormir. O casal vai dormir junto hoje de novo para a tua glória, no quarto como deve ser. Senhor, muito obrigado pelo poder do teu Espírito. Que haja renovo, que haja união, que os teus servos sejam pacificadores. E que munidos do poder dessa palavra, o Senhor venha dar sabedoria e graça a todos eles,
para que o Natal de 2025 seja um Natal de mais união nas casas e nos lares. Pessoas que não trocavam mensagens vão trocar. Pessoas que não se falavam, feridas abertas estão sendo cicatrizadas agora. E o Senhor dará graça. O Senhor colocará palavras certas na boca dos teus filhos, daqueles que estão ouvindo essa voz. Ei, entenda uma coisa, não é ele ou ela que precisava ouvir, é você que precisava ouvir. É por isso que Deus está falando com você nesta hora. Receba a presença do Espírito Santo e haverá paz na tua casa, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém.